O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um dos mestres da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé, presentes aqui nesta nossa Eucaristia, você que também na sua casa reza conosco nesta manhã, diante deste Jesus, nosso Salvador. Vejam que nós temos dois textos bem significativos na liturgia de hoje. Primeiro, a profecia de Amós. É interessante como os profetas, quando vão falar sobre a infidelidade, sobre o pecado, sobre esse afastamento de Deus, faz uma memória para que o povo perceba onde está a causa de toda a infidelidade, de todo o pecado, de todo o distanciamento do Senhor. Amós, é claro, não é diferente, não é? Amós vai apontando e sinalizando onde está a infidelidade do povo. Por que o povo está vivendo com o coração e a vida distante de Deus? Por outro lado, vai também fazer uma memória da ação de Deus na vida deste povo. Assumimos um compromisso com Ele, vivemos a fidelidade a Ele. O próprio Amós vai lembrar, não é, na leitura: fui eu que vos fiz sair da terra do Egito, fui eu que vos fiz sair do deserto, guiei-vos pelo deserto e saímos do deserto para chegar à terra prometida. Amós faz esta memória para o povo perceber: olha, assumimos o nosso compromisso com o Senhor, assumimos esta fidelidade com Deus, o Senhor fez-nos o convite, apresentou-nos sua opção e nós aceitamos segui-lo. Se nós muitas vezes estamos vivendo distante dele, é porque, é claro, fizemos a opção por outros caminhos, por outras vias e nos distanciamos de Deus. Mas como toda acusação da infidelidade da parte do profeta, há o convite à conversão. Da mesma maneira, Amós faz o convite para o povo a voltar o seu coração ao Senhor. Não é possível que, assumindo um compromisso com Deus, vivamos ainda distante dele. É preciso que vivamos verdadeiramente esta certeza da graça, da ação e da fidelidade ao Senhor. Ontem nós celebramos com toda a igreja a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, não é? A figura destes dois apóstolos nos lembram esta fidelidade e uma fé incondicional ao Senhor, que não é fácil. E claro, falando assim, ou falando nisso, o próprio Jesus no texto do Evangelho vai dizer isso, não é? É preciso renunciar muita coisa para seguir a Jesus. É fato que nós vemos uma multidão que segue a Jesus. Isso é interessante no Evangelho. Em vários momentos do Evangelho, nós vemos Jesus junto com uma multidão muito grande. Pessoas que vão até Jesus, que o procuram porque ouviram falar de Jesus, talvez por uma experiência que com ele fizeram, ou gostam do que Jesus está falando. Mas Jesus exige fidelidade. Lembrava, não é, São Pedro e São Paulo? A fé que Pedro e Paulo assumem é um compromisso de fidelidade com o Senhor, de ir sempre ao encontro do Senhor e de estar sempre vivenciando a fidelidade ao Senhor.
aqueles dois homens, tanto o mestre da lei quanto um outro discípulo de Jesus, que no Evangelho vai dizer assim: nós vamos seguir o Senhor, para onde o Senhor for. E Jesus vai dizer: você tem que ter a capacidade de fato de assumir este compromisso, de viver esta fé, de entregar-se verdadeiramente. Medir se a sua fidelidade é capaz de superar todos os conflitos e limitações. Eu sempre, às vezes, costumo dizer isso, né? Às vezes a gente até reclama: mas padre, eu rezo tanto, mas padre, eu peço tanto ao Senhor, e parece que Deus não está me escutando, não está me ouvindo. Ou às vezes até a gente se impulsiona na fé, se anima, quer fazer o caminho de fé, mas ao sinal da primeira dificuldade, do primeiro conflito, da primeira limitação, a gente já recua. A gente já diz: não vou mais, não quero, é muito difícil. Aliás, isso aconteceu com vários das pessoas que estavam seguindo Jesus. Quando Jesus começou a dizer: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga, muitos, até já discípulos, olharam para Jesus e disseram: Senhor, mas desse jeito é muito difícil. Jesus falou: quem quiser vir, tem que assumir a cruz, tem que assumir o desafio, tem que ter coragem. Não é? Como para a gente, diante de alguma dificuldade, diante de alguma limitação, superar aquilo, buscar esta graça de Deus, com o nosso esforço também, para continuar caminhando. Senão a gente para no meio do caminho. Senão a gente senta e desiste. Senão a gente senta e não caminha mais. E por isso que Jesus vai dizer: deixe que os mortos sepultem seus mortos. Ou, para os mestres da lei, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas há uma palavrinha importante aí no Evangelho, que é central para toda a vida do discípulo, que é o grande chamado de Jesus, não é? Segue-me. É bonito essa atitude de Jesus. Hoje, no nosso tempo, a gente precisa quase que obrigar as pessoas a seguir Jesus, não é? Não sei se é só o padre que percebe isso, ou vocês também, né? Vamos à igreja, meu irmão, lá na sua casa às vezes, não é? Vamos na igreja, vamos rezar. Jesus simplesmente passava e dizia: segue-me. Jesus simplesmente olhava para os olhos daqueles que estavam à sua volta e dizia: segue-me. Ah, padre, mas Jesus é Jesus, né? E a gente, coitado da gente. Não é? Mas Jesus encontrou aqueles que até assumiram. E às vezes nós vemos gente assim também, não é? Entusiasmado, eu vou. Mas depois, não é? E o mesmo convite de Jesus é para nós hoje também. O mesmo convite de Jesus é para você que talvez está aí na sua casa, está zapeando aí na sua TV e parou na missa na Rede Século XXI. O que o padre está dizendo lá? Talvez você está distante de Deus, distante da fé, distante do Senhor. E para nós aqui, para você que está em casa, Jesus faz esse mesmo convite. Confie, entregue a vida, segue-me. Nós precisamos viver com o Senhor, precisamos conviver com o Senhor, fazer essa experiência verdadeira com Cristo. Lembrava, e me permitam lembrar de novo, não é, da figura de Pedro e Paulo. A experiência de fé daquele que está com o Senhor, daquele que convive com Jesus. E essa experiência que nós temos que fazer também. Muitos talvez não seguem porque não conhecem o Senhor, não convivem com Jesus. Às vezes a gente acha que só uma pequena oração que a gente fez já nos faz experimentar essa graça de Deus. Não, é preciso conviver com Jesus, estar com Ele, entregar a vida a Ele. Por isso que é importante este segue-me no Evangelho. Seguir é ter a capacidade de aproximar-se de Jesus, de viver essa comunhão com Ele, de viver esta fidelidade com Ele, de estar com Ele. Quando olhamos Jesus que fala, segue-me, nós podemos olhar também aquele discípulo que perguntou a Jesus: mestre, onde moras? E a resposta de Jesus foi: vinde ver. Que nós possamos ir ao encontro do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Que a nossa vida seja verdadeiramente essa fidelidade, esta entrega.
E se às vezes as cruzes, as dificuldades, as tribulações, o sofrimento, tantas situações difíceis que nós encontramos, e tenho certeza não são poucas, que nos ajude ainda mais a entregar a nossa vida e confiar tudo isso nas mãos deste Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador.